Olá, estamos aqui mais uma vez, um momento único, um momento de alegria, um momento que a gente revigora a cada situação nova, a cada podcast novo, porque estou aqui nada mais, nada menos com Jovina Benigno, poeta, contista, nordestina, mãe, mulher, profissional e um ser humano incrível. Ela tem livros que ela publicou em 2020 e a partir daí não parou mais, não foi, Jovina? Não então nós vamos querer ouvir essa mulher, né? Como é que você vai se auto-apresentar aqui para todos e como é que você vai se colocar nesses papéis de poeta, mãe, uma pessoa incrível que ajuda tantas outras pessoas, né? E um ser humano que vai com certeza deixar um legado para o mundo, né? Com as suas escritas. Por gentileza, se auto-apresenta, Jovina. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra e uma alegria para mim, porque eu admiro muito o seu trabalho, o Dr. Ian. Gosto muito da clínica. Quando eu venho aqui, eu tenho vontade de ficar por aqui. Mas é isso. Eu sou Jovina Gomes Benigno. Nasci numa família de origem humilde, 8 filhos, mas pais muito ligados em arte. Minha mãe era poeta, escritora, pintora, artista plástica. Agora eu estou entendendo. Tanta beleza, tanta arte. Obrigada. A minha mãe, ela chamava a gente, no decorrer do dia, ela chamava a gente para... Olha, vem cá que eu vou dizer um poema para vocês que eu acabei de escrever. E meu pai é uma pessoa apaixonada, né? Eu fui cultivando esse amor pela literatura. Eu sou um poeta precoce. Quando me perguntam o que é que eu sou, eu digo, eu sou poeta. Que lindo! Eu não precisei publicar livro para achar que eu era poeta, Sim. Modéstia à parte. Você nasceu no berço, né? Onde a poesia era cantada, era narrada o tempo todo para você e para os seus irmãos também, né? Sim. Que lindeza, muito bom. E isso é importante, né, doutora Helenise? É muito importante a gente viver nesse convívio, especialmente quando a gente já tem um talento. Eu acho que eu herdei na ponta dos dedos, como eu digo, e no coração, a arte de minha mãe. Eu não tenho dúvida. Eu tenho irmãos que escrevem, desenham bem, mas nunca se dedicaram a isso. Eu sempre escrevi a vida inteira, havia muitas solicitações de que eu publicasse, e só em 2020, com pandemia, né, na pressão dos meus filhos, que hoje eu agradeço, eu já tinha ganho alguns prêmios literários, aí eu digo, vou publicar. Aí foi quando eu publiquei o Verso de uma Vida, né? Verso de a Vida foi em 2020 o primeiro livro. O primeiro livro, esse livro aqui. De certa forma é um livro autobiográfico. Sim. Aqui tem muito das minhas memórias. Na verdade esse livro foi interessante. Eu tinha quase 200 poemas. Aí peguei, digo, vou escolher 55 poemas para colocar. Mas eles que me escolheram. Sim, sim. Entendeu? Eles foram, eu lia um, aí ele ficava quietinho, eu lia outro, ele aparecia grande. E é interessante, né, Jovina, o quanto que o letramento, a escrita, né, essa projeção literária que você produz, né, ia dando forma aos seus pensamentos e sentimentos que trazem essas memórias. Porque a poesia, né, como a arte mesma a poesia ela está em tudo, ela pousa sobre tudo. Sim. Ela está pousando aqui, nesse momento, na beleza desse momento. A poesia, ela pousa num quadro, ela pousa numa escrita, ela pousa numa fala, né? E a poesia como arte, ela é a linguagem de todas as artes. Sim, e a poesia, ela tem um significado terapêutico. Sim. Cada vez que você lê a mesma poesia,
ela vai ter uma representação nas nossas memórias, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Porque a poesia, como toda arte, o que ela faz com a gente? Ela faz a gente prestar atenção, a gente faz uma viagem interior. A gente presta atenção no que a gente está sentindo e olha fora. É uma bobagem dizer, por exemplo, que o poeta vive no mundo da lua. O poeta é um ser muito atento a tudo. Sim. Ele presta atenção nos detalhes. Então, eu vou citar aqui um versinho pequeno da Adélia Prado. Olha que maneira linda de falar. Ela diz assim: numa ocasião, nosso pai achou de pintar nossa casa de laranja dourado. Até hoje, nossa casa amanhece todos os dias. Então, assim, é de uma beleza, de uma suavidade, né? Porque a vida é muito difícil, é muito dura, tem muitas coisas boas, mas viver não é fácil. Não, viver não é fácil. Pois é. E o ambiente, né, quando ela fala do pai, fala da casa, de um laranja dourado, né, e até hoje resiste, né, nas memórias. São as memórias da gente. Porque a poesia, como arte, não é? Como linguagem, como fala, a poesia, ela remete a gente à nossa intimidade. Por exemplo, quando você vê um quadro, que é uma obra de arte, que você vê beleza, que ele te toca, esse quadro vai te causar uma emoção que vem do sentimento que você teve ao ver esse quadro. E que é uma linguagem. É uma linguagem. Aquela pintura se torna uma linguagem. Né? E assim, a poesia ela faz também a gente ver as coisas não como elas se apresentam, mas como elas são de verdade. Então, assim, existe uma história muito engraçada de um senhor que tinha talvez você conheça, ela é muito conhecida. O senhor tinha um terreno, um sítio para vender, né? E colocava uma placa, vende-se esse sítio, medida tal e tal e tal. E ele não conseguia vender o sítio. E uma pessoa, um poeta muito inspirado, um amigo dele, viu e disse: você não vai conseguir vender esse sítio dessa forma. Para você vender dessa forma, você vai colocar o seguinte: está à venda esse belo local onde de manhã o sol prateia a água, sabe? Onde o ar, o orvalho exala das plantas. E foi colocando o amor e a poesia, né? Então é isso que a poesia faz. Ela não vê, por exemplo, uma taça, só a taça. Sim. Ela vê a beleza que está na taça. E é tão subjetivo, né? Porque falar de beleza para nós é diferente. Né? A beleza da taça para você é diferente da beleza da taça para mim. Né? Então a poesia ela vai nos afetando e vai também mudando os nossos comportamentos. Né? Por isso, eu preciso trazer a Jovina aqui, porque a gente precisa falar de emoção, de poesia, né? De literatura, né? De mente, de comportamento, porque tudo isso junto faz parte da vida do poeta. Quando o poeta vai ler alguma poesia, você veja, por que é que as pessoas... Esse diagnóstico não é meu. Mas eu concordo com ele. Por que é que as pessoas, doutora Helenise, elas têm dificuldade de ler poesia? Porque a poesia, ela não se limita, o intelectual, o cognitivo só não dá conta da poesia. Então, quando você for ler, isso é a Adélia Prado que diz também, quando você for ler um poema, você tem que se desnudar, você tem que tirar, entre aspas, de si toda essa coisa cognitiva, intelectual. Você tem que se despir das censuras, você tem que se enxergar. Então, as pessoas têm muito medo disso, né? É muito difícil a gente se olhar no espelho
e conseguir, às vezes a gente olha para o espelho e diz assim, eu mesma às vezes olho assim e digo, você é uma fraude? Será que você é uma fraude? E aí vem a questão, né, de será que eu estou nesse lugar ou eu estou deslocada? Será que eu pertenço a esse lugar? Exato. A sensação de pertencimento, né? Porque quando você recita uma poesia, quando você fala ou parafraseia algo aqui, você está falando com pertencimento, com apropriação do significado. E esse significado é para você. Sim. Não é Sim. para todo mundo, né? Por Sim. mais que você queira que a pessoa interprete como você, mas é impossível, nossas histórias são diferentes, né? Pois o importante é isso, né? Você vê um quadro, você ouve um poema, vai reverberar em você de acordo ou em consonância, uma harmonia com o que você sente. Mas às vezes é uma descoberta. Às vezes é uma descoberta. Às vezes você lê um poema, aí você diz, poxa vida, que coisa linda. Como é que esse poeta conseguiu escrever isso? Porque eu sinto isso e nunca consegui dizer sequer para mim. Sim. Essa beleza, não é? Entrar em contato, Entrar né? em contato. Com o que é mais íntimo, mais peculiar do ser humano, né? Porque a poesia, ela, o que ela faz? Ela nos afeta, não é? E esse afeto se transforma num sentimento e se transforma numa emoção. Sim. Ele vai dizer de nós. Vai. Totalmente. Que é o nosso comportamento. Quando ele fala quem é a Jovina, está falando de todas essas emoções, memórias, pensamento, e a gente transfere isso para algo que você é, que é como você se comporta, né? Sim. O que você deixa por onde você passa, nos ambientes onde você passa. Jovina, eu tenho uma curiosidade, gostaria que você me falasse um pouco dessa identidade nordestina. Essa identidade nordestina, ela ajudou na construção da identidade da contista, dessa mulher tão bravamente escreveu esses livros, né? E se debruçou depois de anos, né? Guardando essas memórias e essas histórias, né? E depois, em 2020, você resolveu realmente editar, publicar. Então me fala um pouquinho dessa identidade dessa mulher nordestina, para que a gente possa entender um pouco também da tua história, né? Por favor. A minha identidade de mulher nordestina, ela vem muito da vida própria, da própria vida que eu tive, né? Nasci numa família humilde, a gente morou numa casa muito simples, tinha um banheiro muito precário, que eu passei muitos anos tendo pesadelo com esse banheiro. Tem a chuva que a gente brincava muito. Inclusive eu tenho poemas, né, que foi o poema que levou ao nome do meu segundo livro, do Cruviana, falando dessa dança na chuva, né, dessas crianças dançando na chuva. Era uma casa simples, mas muito rica. Muito rica. Rica, com tesouros assim. Tesouros inestimáveis. Isso. E tesouros etéreos, não é? Sim. São tesouros que o tempo não vai acabar, não vai destruir. Por quê? Porque ela está sendo contada de geração em geração. E está ficando aqui registrada. Você projetou no papel, né? Você materializou a sua história, né? E a sua intimidade, né? De onde você veio, né? Com o seu passado, né? Muito lindo, muito lindo. Tá, então você escreveu o segundo livro e eu tenho curiosidade de saber por que Cruviana, o nome do seu livro. A Cruviana é o seguinte, eu tinha pais muito apaixonados, eles eram muito apaixonados, só viveram 23 anos, porque meu pai era bem mais velho que minha mãe, 18 anos de diferença de minha mãe. Sim. A primeira filha do meu pai, do primeiro casamento, que a minha mãe foi o segundo e o definitivo, era um ano mais velha do que minha mãe. Ela era 18 anos mais nova do que ele. E a minha primeira irmã, quando ele nasceu, a minha primeira irmã, o primeiro casamento do meu pai, a minha mãe tinha 17, meu pai tinha 17. Entendi. Né? Entendeu? Mas assim, doutora Helenise,
sobre a questão da memória, é tão importante a poesia, ela tem um papel tão grande na poesia, que essa mulher que escreveu Cruviana, eu vou dizer o que você pergunta. O Cruviana, engraçado, esse livro foi uma coisa que todas as pessoas perguntavam, né? Eu achei legal. Querem saber. Querendo saber. Primeiro eu escrevi um poema chamado Cruviana, que está até aqui no livro. Eu escrevi esse poema e quando me pediram para eu mandar os originais, que eu mandei, ele disse, seu poema, que tal o seu livro chamar-se Cruviana? Eu gostei. A Cruviana, tem uma lenda sobre esse nome Cruviana. Ele pouco é dito hoje, sabe? Ele existe na língua portuguesa. Agora, ele tem em várias culturas, esse evento do Cruviana, ele acontece. O evento do Cruviana é a única e exclusivamente apenas aquela garoazinha que nos dias de muita chuva passa por baixo da porta. Nas portas que não são muito fechadas. Sim. Lá na nossa casa era o caso, né? Tinha as portas eram assim, 2 dedos de altura, aquelas portas muito artesanais. Sim. Então, quando chovia, e chovia muito, passava aquela garoa. E tem uma lenda que diz que a Cruviana era uma mulher muito linda e que esta mulher, os homens por ela se apaixonavam. Se apaixonavam por ela e ficavam como que obcecados por ela. Sério. E eu me identifiquei com isso, modestamente. Muito bom. Porque eu já vivi minhas paixões, não é? E sempre foi assim. Eu sempre sentia que eu causava impacto nas pessoas. Entendi. Independente da escolha que eu tivesse feito. Mas você, neste lugar, né, de uma pessoa sensível, uma pessoa que tem uma percepção diferente do mundo, porque você escreve com a alma. Sim. Isso influenciou nos seus relacionamentos? Você acha que isso influencia também no comportamento das pessoas? Eu acho que influencia. Tanto você escrever, quanto você ler poesia, influencia e também admirar a arte, gostar da arte, se parar num quadro para olhar, fechar os olhos para ouvir uma frase, um poema, ouvir uma canção, isso tudo humaniza a gente, né? Sim. Nós somos muito brutos, não é, doutora? Sim, o sim. ser humano, por mais que ele tenha sido trabalhado, ele não chega a ser um diamante. E a arte, ela cura. Sim. Né? Não sou eu que estou dizendo, está na literatura, né? O quanto que a criatividade, a arte, ela cura. Porque por meio da arte você dá vazão aos seus fantasmas também, aos seus bichos, né? Aos seus monstros, né? E transforma isso em beleza, que é a arte que vai estar por aí no mundo, né? Melhorando os ambientes, melhorando as emoções das pessoas, os pensamentos, até mesmo os próprios comportamentos. Aí eu perguntei, como é que a arte, você percebe que a sua arte influencia na vida das pessoas? Eu tenho uma poesia que ela fala dessa escritora. A pessoa lê e diz assim para mim, Essa escritora que já está no outro plano, me que conduzi visita a casa dela para aquela à casa, noite, a à casa dos procura meus dos pais. livros dela. Como esse E à trecho desse procura de poema aqui, ver que diz se assim, esta dentre sim aqueles, e não âmago é esta daqueles a casa dos meus que ela pais. deixou, Sim. As penas dos pássaros se existe algum visitantes arrependimento, descansam se na existe poeira alguma saudade, relutante se existe algum do dia. Sim, não se dois de quintais. perca, mas São dois não os uma perda quintais de uma onde o perda de mistério bem, aflora. mas uma perda que olha, a Rodeio vida dos da vitrais minha quebrados. valeu a pena. No outro, à Porque eu noite, acho, um lobo doutora chora, Luiz, você também é de boa, olhos vidrados no boa. cais. Não, você é a Eu mais guerreira. leio essa poesia. Somos. Somos. Conta a história da E você vida, sabe que é uma né? Dos importante nossos amor dos monstros seus também, né? filhos. Que a gente Sim. espera lá
a razão da nossa Os momentos existência. da natureza, Sim, né, doutora? sim. Sobre a questão do que a senhora falou anteriormente, eu não sei se eu estou atropelando. Não, tá ótimo. Viu? Quando a gente falou no início da entrevista sobre a questão de como uma poeta que trabalha como eu, que tem muitas atividades, é dona de casa, trabalha, como é que é essa lida com os filhos? Eu digo que assim, a poesia ela ajuda muito no sentido de que ela como que eu já falei, ela humaniza e ela nos desburocratiza. E organiza também, né? Um sistema, né? Ela organiza. É assim, eu fico muito triste que seja dada à poesia o local que ela ocupa hoje no Brasil. Porque a poesia, ela era para ser, a literatura era para ser cadeira, disciplina obrigatória desde o comecinho nas escolas. Infantil já iniciar esse trabalho, né? Dessa arte que com certeza muitas pessoas têm, mas não desenvolvem. Não desenvolvem. E você sabe que a arte não desenvolvida, ela pode sim se tornar um transtorno, né? Quantas pessoas têm uma veia artística, tem a arte dentro dela e que foi sublimada porque teve que trabalhar, porque era oprimido pela própria sociedade, pelos pais, pela família, né? E a gente sabe sim que a arte, quando ela é reprimida, ela adoece. E a arte, você colocou a sua arte, né, em tempo hábil, né, para que você pudesse estar aqui apresentando para nós. Você me falou da mãe, da mulher, mas me fala um pouquinho mais, como você conciliava toda essa vida frenética, né, porque você cuidando dos seus filhos, né, você formou seus filhos, você transformou uma história de uma criança nordestina, com um destino, né, precário, porque pelo que você me falou, né, as condições eram bem difíceis, né, e você está aqui hoje, né, e tem muitos méritos, né, muitos prêmios, você é premiada, mas teve um grande esforço, né, Jovina? Teve muitos desafios, disciplina, né, e vontade, né, essa vontade que é de dentro para fora, né? Não é ninguém que falou você tem que fazer, é de dentro para fora. E a cada desafio eu acredito que você se encoraja ainda mais. Né? Quais são os seus projetos? Fala um pouquinho dos seus livros para a gente entender mais. Os meus projetos, assim, eu estou com um livro de contos pronto. Estou assim investigando as editoras, né, que eu quero publicar até o final do ano, porque eu me descobri contista em 2023, né? Que lindo! E o primeiro conto que eu escrevi foi o conto premiado, né, lá no Flip de literatura em Paraty. Mas eu escrevo desde criança, né? E eu desculpa, eu esqueci da pergunta. Você falando dos prêmios, né, da sua escrita, né, dos seus projetos. Sim. Então, os projetos, eu tenho um projeto desse livro, tem os projetos de leitura também, né, que você fica assim, eu fico dizendo assim, meu Deus, quando eu morrer, eu quero ir com um caixão cheio de livros. Mas você não vai morrer porque isso aqui é imortal. Você vai se tornar e já é imortal, né? A tua história continua. Mas não é nem meus livros, eu quero levar outros livros. Eu tenho uma poesia que ela fala dessa escritora que sou eu. Essa escritora que já está no outro plano e que visita a casa dela à noite, à procura dos livros dela e à procura de ver se, dentre aqueles e no âmago daqueles que ela deixou, especialmente os filhos, se existe algum arrependimento, se existe alguma saudade, se existe algum um sentimento real de perca, mas não uma perda que dê sofrimento, mas uma perda que diga, olha, a vida da minha mãe valeu a pena. Porque eu acho, doutora Lenise, você também é mãe, não é? É esposa, é profissional, você é
mulher guerreira. Somos. E você sabe como é importante o amor dos filhos pra gente, não é? Sim, a razão da nossa existência é você dar continuidade à vida, né? Então, assim, você conta a história dos seus pais com seus 8 irmãos, né? E agora você conta a sua história com seus filhos, e os filhos dos seus filhos, né? Sim. Isso é muito lindo, isso precisa virar poesia mesmo, né? E contos. Mas é interessante, Jovina, que você fala com uma doçura, né? Eu acredito que isso já vem aí na tua carga genética. Provavelmente a sua mãe contava, né? Recitava para vocês com toda essa doçura. Engraçado. A minha mãe era uma mãe. Ela era doce dentro da crueza dela. Mamãe era uma pessoa extremamente positiva. Olha aí. Uma leonina. Forte. Não, minha mãe era virginiana. Forte. Linda, maravilhosa. Mas você tem muito dela, porque você é uma mulher muito forte. Eu te admiro muito, porque Obrigada. a tua história, né, as pedras no caminho que você Sim. colecionou para fazer o seu castelo, né? Pois ali foi um poema. Foram Aí foi uma incríveis. metáfora muito bem usada. Por quê? Porque você está aqui contando a sua história. É difícil, porque você teve que ressignificar muito da tua vida. Sim. Né? Sim. Muitas vezes você não teve oportunidade para ser antes o que Sim. você está sendo hoje. Sim. Né? E você deixou ali no cantinho porque você tinha que cuidar dos filhos, você tinha que prover outras necessidades naquele momento. Né? Mas às vezes, assim, na verdade, eu acho que eu aprendi a controlar o vulcão. Sim. Tem um vulcão aqui. Tem. Acontece às vezes. Tem que a arte ela causa esse vulcão que você está falando. Causa. Todas as pessoas que eu converso que tem a arte no meio, né, onde vivenciam a arte, mesmo que ela não seja explorada da forma como gostaria, eles falam disso, né? Tem um movimento interno, algo que eu preciso entender o que é. Sim. E a arte consegue explicar, né? A arte ela é terapêutica, né? Existem muitos tratamentos que trata-se as pessoas com a arte, né? O psicodrama, a arte-terapia, né? A própria escrita. Quando você está escrevendo, você está projetando do teu inconsciente aqui no papel. E o que você está projetando, até por meio do grafismo, do desenho da sua letra, fala sobre você e o seu momento. Você pode observar, você está com pressa, a sua letra está mais rápida, né, mais enrolada, mais difícil de você decifrar. Quando você está em paz, que você quer escrever algo bonito, que você senta e para, a sua letra fica bem desenhada e ali revela o teu momento. Sim. Então a arte é isso, né? Sim. E você com certeza durante a sua vida, a sua jornada, onde você precisou muitas vezes deixar a arte aqui para ser mãe, né, para cuidar de casa, para cuidar das tarefas domésticas, escolares do seu filho, com certeza esse vulcão aí que você falou ficou ali sublimado, mas ele não parou de apresentar sinais para você, né? Ainda hoje eu deixo, assim, porque eu trabalho. Se eu não trabalhasse, eu tenho um trabalho executivo, eu faço um trabalho executivo, se eu não trabalhasse, quando eu estou trabalhando, eu tenho aquele sentimento que eu estou deixando. Sim. Tem aquele sentimento. E esse sentimento é ruim? Não, é um sentimento, ele não é ruim, eu não sofro. Certo. Mas é um sentimento estranho, porque eu disse hoje, poxa, a poesia está bem aqui, está aqui. Poxa. Olha onde está a poesia, como você está colocando. Ou seja, é o que te faz feliz. É o que te nutre. É o que me nutre. E voltando à questão do relacionamento da mãe com o filho, você é mãe, você sabe, doutora Denise, que a gente nunca, não sei você, eu estou falando. Sim. Na verdade, estou falando por mim. A gente sempre tem a impressão que nunca disse para os filhos da gente
nem que mostrou para os filhos da gente o quanto a gente os ama. Sim, Né? A gente fica sempre querendo fazer isso. sim. E no relacionamento de mãe, às vezes uma preocupação muito grande, principalmente a mãe que cria sem a presença do pai, como eu criei, às vezes a gente se preocupa muito, acaba super protegendo, acaba, não é? Às vezes se torna uma mãe meio, não vou dizer mandona, mas dá muito conselho, essas coisas. Contar, né, por meio da poesia, é uma honra, viu, Obrigada, Jovina? muito Uma honra. obrigada, muito obrigada. Gente, cadê? Desculpa, doutora Não, Elise. fica tranquila, procure aí. É porque é tanta coisa. Aqui, achei. O nome da poesia é Eterno. 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 A noite não terminou. Ainda é ocaso. O véu escuro do céu flutua sobre o quarto. Uma fresta salva a claridade. Pincéis de luz filtrada faz pensar que a amplidão desceu em nossa cama. Quero despertar quando teu sopro for calor na minha nuca, quando tua perna pesar em meus quadris, tocando minha flor molhada. Quando tuas mãos cheias de histórias tantas tocarem meus mamilos duros e a plenitude me estontear. Beijarei teus pés, tal beijei altares, e em tua boca deixarei uma moeda quente sem queimar tua língua. Que lindo! Que Essa é a lindo! Jovina mulher. Essa é a vida da Jovina, né? Uma mulher cheia de amor, né? Uma mulher sensível, né? E é isso, sabe, Jovina? Quando eu pensei em convidá-la, era para que a gente pudesse conhecer mais sobre a Jovina mulher, a Jovina mãe, essa Jovina sensível, e o quanto que a arte realmente cura a nossa mente, né? O quanto que a arte te fez bem, Sim. a arte trouxe vida para você, a arte te deu força para você seguir e passar por todos os desafios da vida, do dia a dia, né? Parabéns, você, olha, é orgulho para o nosso Brasil, para o Nordeste. Não sou nordestina de fato, mas sou de coração, me sinto nordestina. Então, para mim é uma honra estar com você, entender um pouco sobre a sua história, né? E saber que aí mora a criança, a adolescente, a mãe e a linda mulher que está aqui na minha frente. Parabéns. A doutora Lenise, ela tem um papel muito importante na minha vida, porque não só a poesia me curou, mas ela me curou em alguns momentos de bastante dificuldade. Então é uma honra para mim estar aqui, né? Eu queria só mostrar... Mostra, Jovina. Eu recomendo esse poeta, é um mestre, Ferreira Lima, é um poeta de Sobral, de Caririaçu, mora em Sobral. Aqui, o nome dele é Valdir Ferreira Lima. O Instagram é só Ferreira_Lima. Aqui o meu primeiro livro, Versos de uma Vida. Aqui a primeira versão do Cruviana. Aqui a segunda versão. O terceiro livro deve estar saindo agora, um livro de poemas. Aqui eu trouxe a minha última antologia que eu recebi, porque eu estou com 3 antologias ainda para receber. E um beijo. Obrigada, Jovina, obrigada, viu? Foi maravilhoso. Quem sabe no lançamento do próximo você não vai estar aqui conosco. Se Deus quiser. Vamos torcer, né? Para Deus permitir, né? Se Deus quiser. Pois é isso, gente. Pois nós vamos encerrando o nosso podcast. Olha lá, Jovina, ó, dá um tchauzinho pro pessoal, tá? Gente, esse material vai estar no YouTube, tá? E lá você procura por Eyelfer Talks, tá? Onde a Jovina vai estar falando com essa voz doce e mansa que só ela tem, é única. Pois um abraço, gente, até mais.